aonde que essa personalidade que a gente estudou, né, que a gente traz a biografia para vocês, aonde que ela se insere na minha vida? E por que que eu escolhi, né, desde a minha época do curso de formação em aconselhamento biográfico, por que que eu escolhi o Cousteau? Porque, gente, meu pai era mergulhador, eu comecei a mergulhar, eu tinha 6 aninhos de idade, o mar me acompanha, eu cresci, né, eu tenho 64 anos, eu nasci em 57, foi a época assim, de um apogeu do Cousteau, vocês vão ver. Eu cresci vendo os filmes do Cousteau e meu sonho. Eu fiquei entre medicina, oceanografia e arquitetura. Oceanografia que eu queria, assim, se possível, trabalhar, sabe, fazer o que o Cousteau fazia. Então, por isso que eu escolhi essa personalidade nesse homem, porque a história dele, digamos assim, como ele desenvolveu, né, tudo isso, e a gente vai ver, para mim é profundamente inspirador. Foi uma grande honra, uma grande reverência eu poder trazer essa biografia agora para vocês. Só para a gente entrar no clima, eu queria pedir uma coisa. Eu tenho pouco tempo para falar uma vida de 87 anos, então eu não vou falar todos os detalhes, tal. Vou passar na biografia dele inteira, mas eu gostaria que vocês atentassem mais qual é a imagem que isso te traz, né? Como é que esses fatos se encadeiam, né? Como é que a coisa vai se desenrolando. E para isso a gente vai trabalhar com uma coisa que é muito legal, que é trabalhar também com imagens. Então, esse é Jacques Cousteau, né? Ele nasceu, então, o primeiro setênio, quando a gente trabalha em biografia, a gente divide a vida da pessoa em períodos de 7 anos. Tá? E nesse primeiro setênio, digamos assim, nesses 3 primeiros setênios, são esses setênios de formação mais básica do ser humano, né? E na biografia do Cousteau, será um setênio que a gente vai ver muito em relação a aprender, né, a base que ele forma durante a vida dele e a preparação para o vir a ser. Então, a gente vai perceber ali já os primórdios do desenvolvimento dessa pessoa. Então, ele nasce em Saint-Honoré-de-Cubzac, tá, que é uma cidadezinha na França, e ele mora aqui em cima dessa farmáciazinha aqui. Ele ficou muito pouco tempo nessa cidade, porque o pai dele, que era o Daniel Cousteau, ele era um homem que ele se formou em Direito, a família dele era de Saint-Honoré-de-Cubzac também, mas ele se forma em Direito, vai para Paris e lá ele começa a acompanhar um expatriado americano muito rico e ele era um secretário-geral dessa pessoa. Ele viajava muito, ficava muito pouco tempo na França mesmo, ele passeava pelo mundo todo, e ele se casou com essa moça chamada Elisabeth Doraton, tá? Que ela também era de Saint-Honoré-de-Cubzac, mas ela era uma pessoa muito bem educada, muito fina, ela era, digamos assim, quase que da burguesia de Bordeaux, e ela era uma mulher muito forte, tá? Ela cuidava muito dos filhos, ela estava sempre presente, ela provia, e ele viajava bastante, digamos assim. Então, do pai, o Daniel se refere da seguinte forma: seus únicos recursos na vida eram sua inteligência e decisões bem pensadas. Sua herança seria sua forma de aproveitar as oportunidades com unhas e dentes, e seu exemplo hábil de viver a vida de forma especial. Ele frequentava altas rodas, ele era o parceiro de tênis do milionário, ele acompanhava todas as festas, ele sabia tudo, ele viajava, ele tinha essa vida assim, e ela muitas vezes o acompanhava, e nesses períodos que ela o acompanhava, as crianças ficavam no colégio interno, e ia tocando a vida desse jeito, tá? Vem a Primeira Guerra, no início, vocês podem ver aqui o Cousteau como uma criança assim, até mais cheinha, tal. Esse aqui é o irmão dele, Pierre Antoine, 4 anos mais velho. O Cousteau era um menininho até alegre e tal, e aí vem a Primeira Guerra. Quando
Quando chega a Primeira Guerra, a Alemanha ocupa primeiro o norte da França, né? E aí Paris é sitiada. Paris é sitiada, o Daniel não estava lá nessa época, ele estava na Inglaterra. E a Elizabeth fica sozinha com as duas crianças numa Paris sitiada. Então, elas passam necessidades, é um período bem difícil, até que ela consegue, então, voltar para Saint-André, onde, então, a família acolhe, e aí cuida dela, do Cousteau, de tudo isso, né? E aí, acaba a guerra, a Primeira Guerra, e o pai dele, então, arranja um outro milionário, que é o Higgins, que ele vai, então, fazer o mesmo papel, né, desse secretário-geral, digamos assim. Então, ele cuidava das finanças, ele cuidava dos passeios, ele via as festas, ele cuidava das viagens, e a esposa junto, os filhos muitas vezes no colégio interno. Mas quando chega a idade de 10 anos, outra coisa super importante, o Cousteau se tornou, na época da guerra, uma criança bastante doente, tá? Ele tinha enterites, ele tinha anemia, ele se fechou, mas se fechou profundamente, né? No mar tem um ser chamado uma anêmona, não sei se vocês conhecem, e quando a gente toca essa anêmona, ela se fecha completamente, né, desse meio externo. E a imagem que eu tinha desse setênio do Cousteau era isso, era uma criança que florescia e de repente ela fez isso para dentro, tá? E aí ele ficou uma criança retraída, introspectiva, ele passava horas brincando com os galinhos, ele observava muito a natureza, ele adorava quando a noite caía, e os pais até não gostavam de deixar ele lá fora, tal, mas ele adorava observar as coisas que apareciam, as imagens, ele era bastante criativo e vivia naquele mundo dele, ali sozinho. Ele adorava fazer brinquedos de madeira, cuidar, então ele vivia muito sozinho. E quando ele vai para os Estados Unidos, então, aos 10 anos, ele fica no barco, né? E ele era totalmente retraído. E aí ele diz que nunca havia sido tão feliz em sua vida durante os 8 dias de viagem. Os pais estranham muito, porque nesse momento ele se torna uma criança extremamente simpática, circula pelo navio como se aquilo fosse o ambiente dele, ele fala com todo mundo, ele cuida, todo mundo ficou assim, sem entender o que estava acontecendo. Ele chega nos Estados Unidos, aí vamos estudar aqui nessa Holiday School, onde ele fica mais retraído ainda. Ele só falava praticamente com o irmão dele, né, que era o Pierre Antoine, porque os garotos eram americanos, ele falava francês, a língua, o idioma já era um problema, ele achava todo mundo muito bobo, ele realmente não tinha vontade, continuava lá brincando com os galinhos dele, até que acontece uma coisa. Chegavam os verões, eles iam para esse Lago Hervey, né, em Vermont. E o que acontece lá é que tinha uma aula de equitação, que ele detesta. Ele detestava andar a cavalo. E aí o instrutor, que era um alemãozão, quer obrigá-lo a andar a cavalo, ele diz que não vai andar. Quando ele diz que não vai andar, o cara fica zangado e dá uma punição exemplar, porque tinha esse lago, e tinha um local no lago onde as crianças, às vezes, nadavam, tal, mas os cavalos passavam, então era um lugar muito cheio, a água era lodosa, era cheia de galho, era um lugar sujo, e ali que ele manda o Cousteau limpar. Então, o castigo dele seria mergulhar na água do lago como punição, porque não queria andar a cavalo. E ele teria que ficar lá assim, de umas 3 semanas, fazendo esse trabalho de limpar aquele local. Quando ele entra naquele silêncio, e ele vê que ele ficou livre de todas aquelas pessoas. Era um silêncio, era um espetáculo. E aí era fundo, ele não conseguia meter a mãozinha, aí ele vê que ele tem que prender a respiração para chegar lá. Ele prende a respiração, né, desce, consegue pegar o galinho, ele começa a conseguir se deslocar na água para trazer os galhos, e aquilo ali para ele virou o paraíso, né? E aí é quando ele fala essa frase aqui, né? Eu amei tocar a água. Fisicamente, sensualmente, a água me fascina. A partir daí, esse foi o primeiro contato realmente significativo, segundo o próprio Cousteau, com a água. Tá? Quando ele estava, assim, ele continuava fazendo os brinquedinhos dele, um deles ele pegou uma revista de mecânica e montou um guindaste de madeira. E esse guindaste se mexia em todas as direções, o pai ficou encantado com aquilo, queria patentear o bendito do guindaste, ele tinha em torno de 11 anos de idade.
e depois a gente sabe que ele vai se tornar uma pessoa super criativa a nível de tecnologia, de aparelhagens, de equipamentos, né? Com 12 anos, o pai dele, né, era um cara que vivia nas altas rodas e gostava das inovações. Então, estava começando em Paris, tudo isso, os irmãos Lumière, o cinema estava começando, aquela coisa toda, e ele começa a querer uma filmadora. Só que é uma coisa meio inacessível, digamos assim, né? Com 13 anos, eles voltam para a França. E o irmão dele, que era tão querido, a pessoa que o acompanhou esse tempo todo, sai de casa. Ele resolve ganhar o próprio dinheiro, se envolve com política e sai de casa. E aí, eles vão para Paris, ele começa a estudar nesse colégio Stanislas, e aí ele junta a mesada dele e compra uma Pathé Baby. Ele era super introvertido, ele primeiro desmonta a máquina várias vezes, remonta, vê como é que funciona, vê o que estava acontecendo ali, acolá com aquela filmadora, para ele entender o que era o processo. E aí ele filma, tinha um aniversário, tinha um casamento de um primo, ele filma a festa. Todo mundo elogia. Elogia, ele vai ganhando, digamos assim, aquele reconhecimento, aquilo faz bem para ele. Ele passa a fazer vários filmes em que ele era o ator, ele era o diretor, ele era... Em todas as funções era ele sozinho, né? Então ele tem esse amplo currículo. Mas ele ainda não era um bom aluno. E aí, na escola, as notas estavam ruins, a mãe, então, ameaça tirá-lo da Pathé Baby. Olha, eu vou tomar a máquina se você não tomar jeito na escola. E o que ele faz? Quebra as vidraças da escola. Ele quebra, assim, com vários tamanhos de pedra, ele quebra as vidraças da escola. Com isso, ele é tirado da escola, e a mãe coloca, então, num colégio que era bem rígido, né, estilo militar, digamos assim, lá na Alsácia, 250 quilômetros de Paris. E achando que ia ser um caos, né? Ele adora. Ele adora. E lá tinha uma piscina, gente. Ele chega na piscina, ele via filmes que as pessoas, para se esconder, botavam um canudinho para respirar. Ele começa a fazer essas experiências e ele fica na dúvida, ele não sabia se ele fazia medicina ou se ele entrava para a Marinha. Ele queria ser o radiologista ou entrar na Marinha. Então, ele fica nessa dúvida, opta, então, para entrar pela Marinha, porque aí tinha uma viagem de dar volta ao mundo. E aí ele podia dar a volta ao mundo filmando, que era a terceira carreira que ele queria também. E aí ele se aplica, ele vira ótimo aluno, e ele entra na escola naval, École Navale, aos 20 anos de idade. E aí a gente começa, então, naquele segundo trio de setênios, né? Que se nos primeiros era aprender, agora ele vai lutar, ele vai conquistar o lugar no mundo dele. E o mote dele na biografia seria criar, mergulhar, filmar, desbravar. Vocês vão ver quanta coisa ele fez nesse período. Ele entra para a École Navale, dos 20 aos 22, tinha uma volta ao mundo nesse navio, Jeanne d'Arc. Então, ele dá essa volta e aí ele faz inúmeras filmagens. Quando ele volta, ele ganha um comando, uma parte mais de suprimento, uma coisa que não era tão relevante assim, mas ele ganha esse comando nessa base naval francesa em Xangai, também vai ao Japão e à Rússia. Só que, no Japão, aí tem um inteirinho que só tem no livro do filho dele, ele é recebido por uma pessoa chamada Henri Melchior. Esse Henri, ele tinha sido da Marinha, tinha sido capitão de fragata, mas ele tinha largado a Marinha, porque ele era o representante da Air Liquide, um diretor, no Japão. E aí ele sempre fazia festas, recepções, né? A família sabia receber todo mundo que chegava, era como se fosse um emissário da França no Japão. E esse cara tinha uma filha, né? Chamada Simone, que na época tinha 15 anos de idade. Ele volta para a França novamente e resolve que quer ser aviador da Marinha. Ele está servindo nesse Condorcet, em Toulon, e ele resolve, então, que ele vai ser, então, da aviação. Então, ele começa a fazer academia de aviação e está tudo indo muito bem, está feliz da vida, ele vai se formar agora, vai ser diplomado, sofre um acidente automobilístico, nesse carro aqui que vocês estão vendo. Gente, foi um acidente seríssimo, tá? Ele teve 27 fraturas e um risco de amputação do braço. Então, a conduta médica naquele momento era, tem que amputar. Só que ele diz que não vai amputar. Lamento, mas não vou amputar. Não, mas como é que você vai fazer a recuperação? Não, eu vou fazer a minha recuperação. E aí ele resolve nadar, né? Resolve ver o que ele podia fazer, ele vai para um outro local chamado de Murilon, e
tinha nessa base uma pessoa que eles achavam que era meia maluca, sabe? Um tal de Philippe Taillet. Philippe Taillet era um oficial que pegava 2 pranchas de aço, forrava com borracha, pegava um óculos de aviador, um outro óculos Fernet, e achava uma haste de cobre do tubo do avião, transformava em arpão e ia fazer caça submarina. E convida, então, o Cousteau para mergulhar com ele. O Cousteau diz que não, que só ia nadar, mas um dia ele capitula e consegue ir mergulhando e se recuperando. E aí, nesse momento que ele mergulha, ele traz essa frase dele. Certa manhã de domingo, eu entrei no Mediterrâneo, olhei para ele através do óculos Fernet. Fiquei espantado com o que vi na laje em Le Murilon. Rochas cobertas de verde, marrom, florestas de prata, de algas e peixes desconhecidos. Para mim, nadar em água cristalina. Para quem estava acostumado com aquele brejo, né, que ele mergulhava lá, ele agora descobre um mundo embaixo d'água, que era completamente diferente. E aí, a razão pela qual eu amo o mar, eu não consigo explicar. Eu só sei que às vezes temos sorte suficiente para entender que nossas vidas mudaram, para abraçar o novo, descartar o velho e entrar impetuosamente em um curso imutável. Aconteceu naquele dia de verão, quando meus olhos se abriram ao mar. E aí, né, o mar, uma vez que te encante, te prende a ele por toda a eternidade. Eles se tornam grandes amigos, né, ele e o Taillet, e começam, então, junto com outra pessoa que vai chegar, a fazer vários mergulhos naquela região. Mas isso, em 1936, ele com 26 anos, tem uma festa, né, nessa academia naval, e lá tem a filha do Henri, né, que é a Simone, que aí já está com 17 anos, e aí começa a rolar um clima, né, ela fica encantada com ele, porque ele transitava pela festa com um coquetel e um sorriso deslumbrante que ele distribuía para todos os lados. Lembram do menino retraído? Ele agora estava se achando em casa, né? Ele fazia, né, exatamente as conexões, ele agora tinha ganhado uma autoconfiança. Ele se casa com ela no ano seguinte, e depois tem o Jean-Michel e o Philippe, em 38 e 40. E aqui são as fotos, digamos assim, da família, né, nesse momento. Então, eles, né, ela foi a primeira mulher mergulhadora, né, de uma garrafa, né, que a gente chama, aqui com os filhos, então a família inteira mergulhava, era uma família. E aí ele se junta sempre com esses 2 amigos, né, o Taillet e o Frédéric Dumas, que também fazia caça, então eles se juntam ali e viram mergulhadores, né? E aí o que ele traz é isso, e assim entendemos que somos todos velhos amigos, mesmo que não nos conheçamos, e esse elo que nos une é maior que todos os outros que já encontramos. E isso faz que nós, mais do que irmãos, mais do que amigos, sejamos irmãos, faz de nós mergulhadores. Chega a guerra, né? Chega a guerra, e aí aqui tem a foto do pai dele, né, o Daniel Cousteau, com os 2 filhos, né, o Cousteau e o Pierre Antoine. Né? E aí, nessa guerra, o Cousteau, então, fica servindo lá em Toulon, os 2 se separam, né, o Dumas e o Taillet, mas depois eles voltam todos, né, e vai todo mundo morar junto em Sanary. Tá? E aí eles ficam morando em Sanary, e aí começam a fazer testagens. E aí tem o Vecher, que trabalhava com câmeras, estanques, tal, eles pegam com ele, aperfeiçoa, começa a fazer uma câmera estanque, e aí começa essa filmagem desse Partie de Fond, que é, então, um livro, é o primeiro livro deles, né, digamos assim, que vira um filme, vira um curta. Você quase não tinha filme nessa época, era um sufoco para tudo, né? Mas eles começam a desenvolver. E como é que o Cousteau conseguia, gente, entrar e sair, digamos assim, porque o sul da França, nesse momento, era um governo simpatizante do nazismo. E como é que ele conseguia entrar e sair? O irmão dele tinha entrado no Partido Nazista. Tá? Ele entrava, era um simpatizante do nazismo, e conseguiu, com ele, uma credencial de biólogo para o Cousteau. Então, Cousteau era tido como um cara meio maluco, pesquisador, né? E que tinha essas coisas de mergulho, que ninguém valorizava mesmo, e com isso ele podia entrar e sair e fazer as pesquisas dele de mergulho. E esses mergulhadores todos, então, moravam juntos ali em Sanary e pescavam para dar comida para as famílias, porque a comida também era escassa naquela época.
E com isso, com esse passe livre para entrar e sair, o Cousteau, então, ele se torna um informante, então, da resistência francesa, né? E ele era lotado como oficial de munições desse Dupleix, né? Que era esse barco. Em 43, né? Ele já com 32 anos para 33, ele consegue, através, logicamente, o pai da Simone, indica esse Émile Ganin, que tinha feito um protótipo tal, e o Cousteau, então, se junta com ele e desenvolve, então, a válvula reguladora, e era dentro da Air Liquide, então sai o primeiro aqualung, né? Ele já começa a testar isso loucamente lá em Sanary, né, com os amigos dele. Ele sofre alguns acidentes de mergulho, tem 2 acidentes bem sérios nessa fase, para testar, porque não tinha tabela, não tinha nada, não tinha as normas de descompressão, não tinha nada, né? Tinha um aparelho na mão de um cara que quer aprender a respirar embaixo d'água, né? Então, ele começa em 43, eles terminam, e aí são fases, né, momentos que eles estão usando o equipamento direto, e aí ele com os 2 fazem o EPAV, que é o Naufrágios, né? E com isso não tinha filme, ele emenda os rolos de filme todos, de forma a conseguir, então, fazer a película. E aí, esse filme, então, depois, em 44, já ele vai apresentar para lá esse almirante Lermonier, que é da Marinha, e aí ele vai montar, então, esse grupo de pesquisa submarina, né? De quando Cousteau tinha 36, 37 anos. Aí, a guerra acabou, ele é lotado, esse grupo de pesquisa ele funcionava no arsenal da base de Toulon, e aí o que acontece? Nesse momento ele começa a ter verba, né? Ele começa a ter, então, um subsídio, digamos assim, para que ele pudesse tocar à frente toda a pesquisa que ele vinha fazendo, os equipamentos, ele pudesse efetivamente trabalhar com essa parte do mergulho, né? Então, ele já consegue fazer esse trabalho, né? Então, fazer essa pesquisa, desenvolver essa metodologia, desenvolver tudo que ele estava querendo em função disso. Com 36 anos, o irmão dele é preso, porque a guerra acabou, é condenado à morte, depois consegue uma anistia, e ele vai morrer de câncer quando Cousteau está com 49 anos. E aí, primeiro, né, ele já lá dentro desse centro de pesquisa, né, que, aliás, era um centro para caçar mina, tá, gente? A função inicial disso era fazer pesquisa de minas, né? Aqui, ó, grupo de pesquisa submarina era para caçar minas, mas ele também desenvolve as pesquisas junto. Então, tem o primeiro naufrágio que eles encontram, que é tido como a primeira expedição arqueológica de mergulho, e aí, então, ele já começa a ficar mais conhecido. O pai dele, o milionário lá, morre, ele chama para trabalhar junto, né, que é Daniel Cousteau, que então é juntado. Só que, nesse momento, ele tinha isso, mas ele precisaria, digamos assim, de um barco. Ele queria crescer, ele queria ver as coisas de uma outra forma, né? E aí ele se lembra desse Leo Guinness, né, que ele era um milionário e já tinham conhecido, tinham encontrado, né, a família da Simone conhecia bem. E aí o que acontece? Ele diz que tinha caça-minas, né, em Malta, que estavam desativados. Aí eles vão a Malta, encontram esse barco, né? O Guinness, então, compra o barco, arrenda o barco para Cousteau, tá? Por R$1 por ano, desde que ele nunca mais pedisse dinheiro. Cousteau, então, pega o que tinha, a Simone pega todas as joias dela, tudo que ela tinha, dá, né, investe, digamos assim, né, investe, para que eles pudessem equipar o barco para se tornar um barco oceanográfico, né, para se tornar realmente um barco de pesquisa. E aí, junta a tripulação do Calypso, que eram todos os simpatizantes que tinham com esse movimento, que já tinha um cara que descobriu aquele naufrágio, que tinha já esse histórico. E aí, o que ele fala da tripulação é muito legal, olha só. Muitos daqueles que vieram até nós são jovens, que não encontraram felicidade ou paz vivendo uma vida comum. Isso os torna valiosos para nós. Não posso evitar pensar que os homens do Calypso se parecem de tantas maneiras com os homens do Nautilus, de Júlio Verne, homens que foram feridos pela vida em terra e que, desde então, passaram a confiar no mar. No navio eram todos iguais. E o lema era, il faut aller voir. É preciso ir lá para ver. E aí, com essa tripulação, e vocês reparem, tinha um detalhe que eu não falei, mas que é muito legal. O sonho da Simone, ela era neta e bisneta de almirantes, tá? Pelo pai e pela mãe.
e o sonho dela era ser marinheira. Só que ela não podia, mulher não podia ser marinheira. E aí ela, quando se casa com o Cousteau, ela agora tem um barco e ela assume como a dama do Calypso. Então, o Calypso era, digamos assim, a residência da Simone, né? Aquilo ali era a coisa mais importante da vida dela. E o Cousteau, ele tinha essa personalidade extremamente inspiradora. O talento maior dele era inspirar as pessoas, ajudá-lo a realizar a sua visão. Ou seja, os outros vestiam a camisa pelo Cousteau. Ele trazia essa chama, né? E uma coisa muito interessante é que ele sempre gostou de fazer parcerias, né? Você olha a história dele em mais detalhes, ele se junta com o Veste da Câmara, ele se junta com não sei quem, né? Então, para cada coisa que ele tinha que desenvolver de tecnologia, ele procurava quem era o bom naquela época e aprendia com a pessoa para poder fazer, né? E trazia para junto na equipe. Então, na equipe dele sempre tinha gente assim, renomada, autoridades. Então, as expedições, os trabalhos, eles tinham um valor e uma credibilidade que não tinha o que questionar, né? Era aquilo, porque fulano está junto, porque, sabe? Então, sempre tinha uma autoridade naquele assunto presente. E aí, agora, a gente vai para o terceiro trio de setênios, né? Que se a gente aprendeu e a gente lutou, agora está na hora da gente começar a ter uma certa sabedoria. E aí, nessa fase, ele vai realmente começar toda a vida dele das expedições e começar as noções de preservação. Porque nesses setênios anteriores, ele explorou, né? Ele começou, mas agora ele vai realmente mudar o viés da história. E aí, ele traz que, durante a maior parte da história, o homem teve que lutar contra a natureza para sobreviver. Nesse século, ele está começando a perceber que, para sobreviver, ele deve protegê-la. E aí vem, então, essa expedição, que foi uma expedição que ele fez. Aí, na volta, quando ele estava voltando para casa, eles encontram esse naufrágio, que é o Ranconguê, né? E esse naufrágio trouxe, assim, muita fama para o Cousteau, tá? Tinham muitas relíquias nesse naufrágio, um navio romano, etc. e tal. Então, tinha muita riqueza nesse navio, e tinha a NetGeo, então, quis documentar, comprou direito de exclusividade, vendeu documentários para a CBS, isso ajudou no suporte financeiro, tudo isso. Então, foi um pontapé inicial, digamos assim, bem importante. E aí, ele... Opa. E aí ele é chamado, então, por a Darcy Exploration, para buscar petróleo no Golfo Pérsico. Porque, assim, essas explorações também eram uma coisa de você ver o que está acontecendo no fundo do mar. Então, as operadoras de petróleo já ficaram de olho também no trabalho do Cousteau, e elas tinham dinheiro para financiar, e ele queria filmar e viajar. Então, tinha outras atividades, né? Então, ele, com essa Darcy, ele começa a desenvolver tecnologia. Por exemplo, ele projeta e lança esse disco mergulhador, que era um submarinozinho que permitia que eles fossem a profundidades maiores, né? Ele equipa o barco, junto com esse Harold Egerton, né, que era um cara que trabalhava com a luminosidade de alta velocidade, ele desenvolve uma câmera de alta velocidade. E chama o Louis Malle, que era um cineasta super famoso, para vir para o barco também, para ajudar a fazer as filmagens, tudo isso. Ele diz que ele que descobriu o petróleo no Golfo Pérsico. Exatamente aí, a partir daí, começou a exploração de petróleo, digamos assim. E aí ele lança depois, baseado nessa expedição, esse livro, O Mundo Silencioso, que depois, aí ele, nesse momento, ele tem uma virada, que é o seguinte: o motivo pelo qual fiz filmes sobre o mundo subaquático reside simplesmente na minha crença de que as pessoas protegem aquilo que amam, e só amamos o que conhecemos. Ou seja, ele descobre um mundo tão maravilhoso, tão diferente, tão silencioso, né, que ia começar a ser devastado, né? Ia começar a ser degradado, já estava sendo degradado. Então, o que ele faz? As pessoas só iam, digamos assim, vestir a camisa, querer preservar aquilo que elas conhecessem, né? E elas precisariam amar. Então, a função dele, a partir de agora, é levar ao mundo esse mundo submarino, para que as pessoas, então, conhecessem, né,
para a partir daí amar e proteger. Né? Porque eu só vou proteger aquilo que eu amo. Eu só vou amar aquilo que eu conheço. O raciocínio era esse. Então, a partir daí, o que era um mergulho só de desenvolvimento passa a ser, então, uma forma dele levar ao mundo esse conhecimento. Isso vira um filme, né, super famoso. Nesse filme tem as primeiras câmeras aquáticas, né? A National Geographic subsidiou por exclusividade, ganha palma de ouro. Então, e essa exclusividade das filmagens dele vai até 72, ou seja, até ele ter 62 anos. E aí, né, esse filme assim, foi sucesso, né, no mundo inteiro, e ele é chamado, então, pelo Renier e pela Grace Kelly, que era, então, príncipes de Mônaco, né, para ser diretor do Museu Oceanográfico de Mônaco. Ele larga a Marinha, e aí ele passa, então, a ser diretor desse Museu Oceanográfico de Mônaco. E essa série, então, né, vai para a televisão. E aí ele já começa, então, não só no cinema, mas levar essa beleza do fundo do mar a todos os lares. Torna acessível a todas as pessoas. Né? Então, agora, aquilo não era só mais dele, ou dos privilegiados que pudessem ir lá para amar e para preservar, mas era uma coisa que ele, assim, qualquer um podia ter acesso. Né? E aí ele vai, começa a desenvolver tecnologia, gente. Aqui, olha, hoje, né, quem mergulha sabe, tem o scooter, né, que a gente pode usar, mas isso está aqui, o Cousteau inventou o disco, que é um mini submarino, foi ele que inventou. Então, tudo isso começa, então, e aos 59 anos, aliás, aos 49 anos em 59, ele cria a QMAS, né, que é a Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas, né. Eu me lembro, quando eu fiz meu curso de mergulho, eu fui credenciada pela QMAS, né, que era exatamente essa entidade, e foi um luxo, né, você ser... Eu me lembro que eu tinha um colega que morava na França, eu peguei uma credencial da França, do Jacques Cousteau, falei assim, gente, assim, só falta botar na moldura em casa, né, mas é a glória, né, então, foi isso. E aí ele já começa, já está com 50 anos, a parte de denúncia, porque tinha um depósito de lixo radioativo que ia ser instalado, então, nesse mar Mediterrâneo. O Cousteau lança uma campanha contra, ele se joga na frente dos trilhos e impede que esse transporte de lixo radioativo chegue, né? E aí isso já é divulgado. Então, naquela carreira toda, agora ele começa, então, a parte real, né, digamos assim, de ação, de preservação, digamos assim. Né? E aí ele começa que 50, 51, 52, ele começa a ver que era muito custoso para a pessoa subir e descer, né? A gente chama de mergulho de saturação, porque tem que fazer uma descompressão, é uma coisa que requer mais tempo, né? Viver no meio aquático é muito diferente do que viver na atmosfera, então tem uma série de cuidados, tanto que o mergulhador de plataforma, ele tem que ficar um tempo em câmara de descompressão para voltar. Então, por que eu não levo isso para baixo d'água? E ele começa essas experiências, digamos assim, de colocar o homem morando, vivendo embaixo d'água, ficando mais tempo, né, exatamente no mundo submarino. Ele queria fazer isso na plataforma continental. Então, nesses 3 anos, ele desenvolve, né, as Conchelves, Marseille, Mar Vermelho, em Cape Ferrat, que são exatamente essas plataformas, digamos assim, subaquáticas. E ele, então, é homenageado no Congresso Mundial de Oceanografia, capa da Time, né, e recebe uma medalha da NetGeo, digamos assim, Society, do próprio presidente Kennedy, né? Isso ele com 51 anos de idade. E depois, né, com 53, ele tem Starfish, que é o mesmo esquema, né, de mergulho, uma cápsula subaquática, e ele comemora o aniversário de casamento dele a bordo. E o que acontece desse período todo, da Conchelf, da Starfish, tudo isso, ele lança mais um filme que foi muito sucesso, que é O Mundo Sem Sol. Né? Isso ele está com 54 anos, em 1964.
olhem a diferença daqueles primeiros filmes que ele fez, né, do Naufrágios e do 18 metros de fundo, para esse agora, né? A qualidade da filmagem, né? A tecnologia que foi desenvolvida, as roupas que eles usavam, tudo, é tudo completamente diferente, feito nesse trabalho de Cousteau. Né? E o filho dele, que ele tinha um filho, né? Que o Jean-Michel foi fazer arquitetura, tá? Arquitetura marinha, segundo ele, né? E o outro filho, que é o Felipe, foi fazer cinema, né, estudar artes cênicas, etc. e tal. E aí ele se junta à equipe do Cousteau exatamente para fazer filmagens e também ser piloto de avião, né, que ele também era piloto de avião. E aí vários filmes são lançados, sabe assim, a obra do Cousteau é bem grande mesmo, né, e com isso ele tinha financiamentos, as indústrias petroleiras ficavam também querendo saber quais eram as inovações que eram lançadas, e com isso ele tinha patrocínios, a audiência dele era assim, enorme, foram muitas séries, muitos filmes, muitos livros, né? E quando ele está com 57 anos, o Jean-Michel também se junta. Então, fica ele com os dois filhos trabalhando nesse momento junto ao barco. Uma coisa que é legal a gente saber é o seguinte, o Cousteau ele tinha muitos negócios, porque ele fechava esses contratos todos, ele trabalhava em toda essa parte administrativa também. Então, ele ia e voltava muito. Quem ficava no Calypso cuidando de tudo era Simone. Então, Simone era o porto seguro, digamos assim, no mar. E aí, com 59 anos, morre o pai do Cousteau. O Cousteau, ele tinha, né, desde a infância, vocês se lembram que ele, assim, ele era bem retraído e ele criou, assim, uma certa coraça, assim, em relação ao sentimento. Então, quando o pai morre, ele fala o seguinte, eu não lamento a morte do meu pai, é um evento natural, assim como será a minha própria morte. Eu não temo a morte. Única coisa que ele fala a respeito. E aí ele começa mais uma campanha pedindo ao Congresso dos Estados Unidos que controle a poluição nas regiões costeiras, o mar está moribundo, e aí vai aquela coisa toda, né? E depois, com 59 anos, aí tem um fato que duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, essa Pulse de Mer era um disco, como se fosse aquele disco, mas para uma pessoa só, né? Eram as pulguinhas, né? Que vão bem fundo. Nesse mesmo momento, né, em que quebram um recorde, né, de 150 metros de profundidade com essa pulguinha aqui, o homem chega na Lua. E aí o Cousteau faz a seguinte comparação. Agora podemos ver com nossos próprios olhos que a Terra é um planeta de água. Temos que entender que os habitantes da Terra dependem uns dos outros e, portanto, devem apoiar uns aos outros. E aí, com 62 anos, tem a expedição Antártida. Então, é uma expedição que mobiliza bastante gente, mobiliza muita coisa, os dois filhos vão. E essa expedição, então, era exatamente para colher material, para verificar a poluição, para verificar como é que estava aquele estágio. Né? Por exemplo, essa baleia aqui era exatamente para mostrar, está lá preservado, fica perto da base brasileira, inclusive, como se fosse assim, um marco em relação à proteção das baleias, porque ele esperava encontrar um território totalmente intacto, e já era um território bem mexido, digamos assim, pela pesca predatória e outras coisas. Anos, e agora é uma fase, então, de ser sábio, mais 63, né? E aí vai começar exatamente toda a parte dele, que ele vai entrar mais fundo ainda na ecologia, nas denúncias, nas campanhas, e o mundo inteiro reconhece a autoridade do Cousteau. Então, ele fala que provavelmente fez mais danos à Terra no século XX do que em toda a história anterior. Isso aí é o mar de lixo do Mediterrâneo. Tá? Ele funda, com 64 anos, então, a Sociedade Cousteau. A Sociedade Cousteau, então, era esse grupo ambientalista sem fins lucrativos. E ele, então, seria, né, digamos assim, o chefe executivo,
nomeou um presidente e os filhos seriam vice. O Jean-Michel não aceita isso, se retira da sociedade. Então, Jean-Michel, nesse momento, ele sai, vai fazer uma carreira solo. E o Cousteau, além disso, funda a equipe Cousteau. Com 66 anos, então, o que acontece é que aquela série de TV do Mundo Submarino é cancelada. Tá? E ele começa, então, uma outra série, que é a Oásis do Espaço, só que era uma série de muita denúncia. Tá? E sobre os crimes ambientais. O que acontece? Os patrocinadores de petróleo todos caem fora, né? Não patrocinam mais. Mesmo assim, ele ganha um prêmio Emmy, os investidores se afastam, a audiência começa a cair, e aí ele precisava de verba, ele precisa de dinheiro, ele precisa de, sabe, milhões para tocar essa coisa toda. E aí ele faz esse Involvement Day, junto com o Felipe, que era o filho dele, e aí eles conseguem uma série de doações, dinheiro, tudo isso, tomam um fôlego com esse evento. Com 67 anos, então, eles conseguem que uma outra série dele, essa Odisseia, seja publicada, então, num canal sem fim lucrativo, digamos assim, né? A própria empresa de petróleo patrocina isso. Ele recebe esse prêmio Environment Prize da ONU, tá? E ele começa o relacionamento com uma aeromoça da Air France chamada Francine Triplet. Tá? E esse relacionamento era mais sério. Com 68 anos acontece, eu acho que foi o grande... 68, eles compram um hidroavião que o filho dele era piloto, lembram disso? E aí isso iria se somar à equipe. Só que aos 69, o Felipe morre, que seria o grande herdeiro dele. Né? Então ele morre no acidente no Tejo. E aí o que o Cousteau fala a respeito, aliás, a única coisa que o Cousteau fala a respeito é isso aqui, ó. Nada foi alterado em nossa programação. Nossas próximas expedições prosseguirão conforme o programado. O que foi uma tragédia para o meu filho foi um milagre para o copiloto. A hélice que matou o Felipe salvou a vida do copiloto, o qual foi lançado à superfície da água sem ferimentos. Isso é o destino. Precisamos aceitá-lo e seguir em frente. Eu tenho outro problema agora. Felipe, é claro, iria assumir e continuar o meu trabalho quando eu me fosse. Preciso de alguém para administrar a sociedade. É necessário continuar. Nesse momento, então, ele estava envolvido numa série de viagens, porque tinha uma série de negociações sendo feitas, né, inclusive em relação ao Calypso e tudo isso. A mãe, que é a Simone, continua viajando sozinha com Calypso pela costa da Venezuela, e o Jean-Michel, então, diz para ele, eu estou pronto, pai, não diz mais nada, eu vou cuidar de tudo. E vem assumir esse local que era do Felipe. Né? Então, ele se muda para Los Angeles para administrar exatamente essa sociedade Cousteau. E aí ele verifica, então, uma crise financeira nessa sociedade. Tinha muita coisa que precisava ser mexida. O Cousteau recebe um prêmio, né, esse oficial da... Aliás, gente, tem assim, um monte de prêmios. Tá? Ele todo ano da vida dele, ele recebe uma condecoração, um prêmio, alguma coisa de reconhecimento. Ele consegue verba para fazer essa outra missão no Mississippi, que, aliás, não foi nenhum sucesso, e começa a projetar o turboceio, que é esse motor com energia dos ventos, né, para economizar, então, o consumo nos grandes barcos oceânicos. Tinha aquelas velas verticais, vocês vão ver que ele chega a lançar o Alcione. E a Francine tem 2 filhos com ele, então, com 71 anos nasce a Diane, e com 72 nasce o Pierre-Yves. E aí, depois disso, ele vai, então, para essa expedição da Amazônia, em que ele precisava, então, ter toda uma tecnologia diferente, tudo adaptado. O Cousteau tem expedições, gente, pelo mundo inteiro. Tá? Eu tirei algumas só para vocês verem. Ele vai desde o início lá da Foz dos Solimões, né? Ele vai para o Cerro Pelado, ele mapeia aquilo tudo, pesquisando o bioma, pesquisando a população indígena, pesquisando o que tinha de riqueza, ele faz um levantamento assim, enorme da Amazônia. Tá? E aí, com 75 anos, então, ele vai a Cuba fazer uma pesquisa sobre as lagostas. E lá, quem está? Fidel Castro, que era fã do Cousteau.
em um jantar, ele liberta 80 presos. Tá? E aí ele começa a planejar outras expedições, olha, 75 anos, gente, para ir, então, para a Ásia, para o Pacífico. Ele começa a pesquisar, então, a Spider-Mar, que é uma aranha do mar, para coletar material de pesquisa, de sedimentos, etc. e tal. O navio dele, o Alcione, né, que é esse aqui, dessa vela branca aqui que vocês estão vendo, é uma vela redonda, que é exatamente aquele sistema de ar que ele está falando, de vento, né? Com 33 metros de altura, eles fazem uma entrada triunfal em Nova York, né, tudo isso. Ele ganha a medalha, o US Presidential Medal of Freedom. O Jean Michel, que era arquiteto, quer fazer um parque oceanográfico em Halle, ele ajuda o filho, né? E com 76 anos, então, o Cousteau ficava mais cuidando dos negócios em Paris e no mundo, digamos assim, da segunda família, que até então ninguém sabia que existia, e o Calypso e Alcione, então, cumprindo as missões e buscando, então, todos esses fundos, essas expedições, etc. e tal. Com 76 anos, então, tem a expedição à Nova Zelândia, né, pesquisa dos Maoris, e ele ganha o Hall of Fame aos 77, faz a expedição do Marcos Cortez, né, fundador desse conselho, ganha o prêmio de fundador do Conselho Internacional da Academia Nacional de Artes e Ciências Cenográficas. 78, ele ganha um prêmio do NetGeo de contribuições especiais para a humanidade. Aí ele se demite do Museu Oceanográfico e também tem a expedição para a Indonésia. Com 79, ele é membro da academia, mas a Simone descobre que está com câncer seríssimo. E aí ela faz a opção, ela não conta para ninguém, ela guarda para ela isso, né? E quer morrer no mar. Então ela apanha, não se trata e continua no Calypso e morre, então, em dezembro de 90. Nesse mesmo ano, então, ele faz então uma petição mundial pela proibição das extrações minerais na Antártida, isso é válido até hoje, nem tanto que a Antártida você vai só para visitar, mas qualquer exploração mineral é proibida até hoje, e aquele parque oceanográfico é um fracasso. Com 81 anos, então, e aí começa uma polêmica, porque ele se casa com a Francine, mas ele se casa 6 meses depois da morte da esposa, da Simone, e exatamente no dia que o Felipe morreu. E aí, anuncia ao mundo as 2 crianças. O Jean Michel, então, abandona a sociedade, ele diz que não vai ficar, mas que ele terminaria os compromissos todos. O Cousteau diz que o filho seria banido aos recessos do passado, etc. e tal, e diz, então, que a partir desse momento ele treinaria a Francine, então, para assumir a sociedade. Ele também já tinha começado, então, a vender todos os ativos, vender um monte de coisa da companhia, porque a companhia já estava em crise. Tá? Então, assim, o que ele podia vender, ele já estava começando a fazer isso. Então, no Brasil, ele teve aqui, na ECO 92, ele já com 82 anos, e com 83, então, ele participa na Alemanha dessa reunião de cúpula para as crianças. Tá? O Jean Michel abre um empreendimento na Oceania e Cousteau, então, o processa, né, pelo uso indevido do nome. E agora, então, começa, então, a última parte, que é dos 84 aos 87 anos, quando o Calypso afunda. Então, com 84 anos, ele já projetava o Calypso 2, era uma embarcação de 20 milhões de dólares, tá? Que seria um barco alimentado por energia solar, com equipamento de estúdio de televisão, tudo assim, a mais alta tecnologia de ponta, né? Ele projeta isso. Só que, com 85 anos, ele está com câncer, ele está com problemas pulmonares. E aí ele fala, né, a seguinte frase: e daí se eu tenho câncer? É uma forma de terminar a vida, é apenas uma doença, não é nada tão terrível. Quero dizer, sim, é terrível, mas a morte por si é terrível. Eu fiz as pazes com a morte. Quero dizer que aceitei, não somente como inaceitável, mas também como construtiva. Se nós não morrêssemos, não apreciaríamos a vida da forma que apreciamos. Portanto, ela é uma força construtiva. E aí, o homem que havia ensinado o mundo a respirar embaixo d'água estava tendo dificuldades de respirar na terra. Em janeiro de 96, então, o Calypso é abarroado no porto de Singapura e afunda no estaleiro. Em 87, com 87 anos, o Cousteau morre, então, de ataque cardíaco em Paris. Ele deixa mais de 150 filmes, 60 obras, inúmeros títulos, inúmeras comendas, tudo isso.
e continua sendo, né, lembrado como uma das personalidades mais importantes, né, como precursor, um pioneiro da parte de ecologia, de mares, de tudo isso. E o símbolo dele é esse boné vermelho, né, que até hoje a sociedade Cousteau usa, né, como símbolo das coisas de Cousteau, do legado de Cousteau. E ele é enterrado, então, em Saint-André de Cubzac, né, isso aqui é lá na cidade que ele nasceu, mas não antes de uma missa de corpo presente na Notre-Dame, com presença das maiores autoridades. Então, gente, é isso. Espero que tenham gostado do mergulho, né? E agora, a Mônica vai falar, porque eu, quando falo de Cousteau e filmes, eu fico assim um pouco emocionada, então eu fico sem voz. Está contigo, Mônica. Obrigada, Elo. Foi linda a apresentação. Está cheio de elogio aqui no bate-papo. E como a gente está fazendo esse trabalho, quer dizer, apresentando as biografias, a gente queria assim, olhar um pouquinho mais adiante e fazer umas reflexões, como que a gente pode olhar essas biografias deliciosas que a gente ouve. É tão bom ouvir a história dos outros, né?
Mas a gente tem algumas perguntas que a gente queria fazer para vocês, e depois a gente vai dividir em pequenos grupos para vocês partilharem com algumas pessoas o que mais te tocou na biografia do Cousteau, de tudo que você ouviu. E onde isso relaciona com a sua biografia? Qual a relação? E juntando os dois, a partir dessas reflexões, o que você percebe que você quer preservar? A gente vai dividir em pequenos grupos, o Carlos vai fazer isso, e aí depois, gente, não desaparece não, que a gente vai voltar para a plenária, e a Elô vai responder perguntas, e também para vocês, se quiserem manifestar alguma coisa. Isso é uma forma que a gente tem muito legal de olhar a biografia e olhar para a gente também. Gostaria de falar alguma coisa. Dentre essa inspiração que o Jacques Cousteau trouxe para nós, mergulhadores, aqui no Brasil, eu participei, não presencialmente, infelizmente, por ser mulher, mas quando ele veio para a expedição da Amazônia, ele procurou a nossa escola, Bandeirantes do Mar, em São Paulo, na qual o diretor dela, o professor Álvaro Vilar Moreira, era amigo, né, de tempos na Europa, quando ele vivia em Portugal, do Jacques Cousteau, e o Cousteau veio procurar mergulhadores brasileiros para participarem dessa expedição na Amazônia e a do Pantanal, que ele fez também uma expedição no Pantanal, né? E aí, nossa, foi uma fila de mergulhadores dentro da Bandeirantes do Mar se inscrevendo para tentar ser escolhido. Eu, claro, estava lá na frente o tempo todo, mas eles não aceitaram mergulhadoras mulheres, né? Tinha que ser homens. Então, perdi, mas acompanhei de perto. Foi, assim, uma coisa fascinante que, lógico, marcou muito a vida da gente, né? Essa inspiração, lógico, tem seus percalços, suas quedas, a evolução do equipamento de mergulho, né, Paulo? Os reguladores, os cilindros de mergulho em caixas carenadas, 5 garrafas dentro de uma caixa, proporcionando mais tempo de mergulho. Nossa, quanta coisa ele trouxe para a gente, e acho que eu levaria meses falando sobre isso. Nossa, você despertou, assim, novamente um amor subaquático. Obrigada, viu, Elô? É isso. Eu acho que a gente tem água salgada correndo nas veias, como dizia Simone, né? Sonha estar naquele barco ali, né? É muito motivadora a vida do Cousteau. Maravilhoso, Heloísa. Principalmente trazer um pouco de mergulho para todos os biógrafos que estão presentes, e um pouco de biografia para todos esses mergulhadores também presentes, né? É um trabalho tão fantástico, a biografia humana, e vocês da Trinos estão de parabéns. O que mais me tocou foi essa frase que eu não sabia, que Cousteau disse, né? A morte sendo uma força construtiva que nos faz apreciar a vida. É maravilhoso isso, né? Sublime. Então, gratidão pelo momento e pelo compartilhamento de informações. Foi muito bom. Obrigada, Paulo. A intenção é trazer assim de coração, né? Fale, Maísa. Sim, eu queria trazer uma coisa que também, uma frase também que chamou a atenção, quando ele fala, né, Elô falou isso no início, só amamos o que conhecemos, né? E eu vi isso na época, na minha outra vida, quando eu trabalhava com conservação da natureza, né, que eu trabalhava, dava aula de ecologia, então trazia isso para os alunos, né? E agora, como aconselhadora biográfica também, a gente só passa a se amar de verdade quando a gente se conhece via processo biográfico. Então, a melhor maneira de despertar, inclusive, o amor por si é pelo autoconhecimento que a gente traz aí nesse processo, né? Super obrigada, amei, total, obrigada. E agora a gente vai mergulhar nas biografias, né, Mara? Aproveitando aqui a oportunidade, já vou fazer a propaganda. A Maísa estará conosco em junho, se não me engano, para a apresentação da biografia de Frida Kahlo, não perca. Isso. Berenice, que está aqui, é mês que vem, né, em abril. A Berê está aqui, ó. Também, né?
Rafael Sanzio. E Celine também está aqui, que é o terceiro nessa lista. O Chagall. Gina, você quer falar? Eu estou procurando aqui como fazer. Mas, olha, eu amei assim, a apresentação, ela fluiu assim, então parecia que estava lá no meio do mar mesmo, assim, muito gostoso. Foi acompanhar, né? Me trouxe algumas coisas assim, eu me conectei com momentos que, assim, no passado assisti, né, a alguma das expedições, né, e isso era em família, era com meus irmãos e meu pai, que tinham um apreço grande por, assim, essas curiosidades, né, isso foi muito bom também. E o silêncio, eu não sou mergulhadora, e tenho uma relação meio traumática com a água, mas já tive a oportunidade de fazer flutuações, coisas bem leves, e nessas coisas leves, o que mais me maravilhava era essa questão de estar vendo aqueles coloridos, aqueles seres vivos, mas o silêncio estava presente, né? E essa questão do silêncio, assim, para mim, fundamental. Muito bom. Parabéns. Obrigada, Gina. Eu quero agradecer muito por essa noite, foi realmente muito especial para mim. Eu gosto muito da biografia, eu tenho alguma relação com ela, eu sou pai Waldorf, minhas filhas escutam no Jardim Waldorf, e eu sou totalmente apaixonado pelo Cousteau desde menino, assim, eu colecionava as revistas, eu tinha recorte do Calypso na parede, eu fui ser mergulhador por causa disso, fui estudar oceanografia por causa disso, então realmente para mim está juntando dois mundos que muito me fascinam. E o que mais me tocou na biografia dele eu tenho uma história com o Cousteau um pouco idealizada, sabe? O Cousteau foi meu herói da juventude. E fiquei um pouco afastado da história dele, né? Nunca pesquisei mais nada. E me tocou ver que ele é humano, né? Que ele tem lá as questões dele também, que ele teve um final de vida... E isso mesmo que eu tivesse essa informação na época, eu não sei se eu perceberia isso, se eu teria ouvido para perceber isso. Mas não me frustrou, na verdade, me aproximou mais dele, né? Ele deixou de ser um super-herói para ser um cara que fez um negócio inacreditável, né? Mesmo sendo de carne e osso, que nem a gente, né? Foi muito legal hoje. Muito obrigado, Heloísa. De verdade, muito obrigado. Eu que agradeço. E é isso, né? O Cousteau, ele tem esse lado humano, como todos nós, presente, né? Além da genialidade dele, ele também tem problema, ele também tem dia a dia, ele também tem um monte de coisa. E eu acho que isso aproxima mais da nossa realidade, né? Não é aquele ídolo idealizado, né? O cara, né? Ele também tem esse lado, e é importante isso também. Queria agradecer duas pessoas aqui, principalmente. Heloísa, foi muito legal descobrir algumas coisas do Cousteau que eu não conhecia, né? Imagino o quanto você investigou a vida dele. Umas 5 horas de biografia. Então, muito obrigada, foi muito prazeroso também. E quero agradecer também o Paulo, que me jogou aqui de paraquedas. Valeu, viu, Paulo, pela dica. E eu sou de Porto Alegre, tá? Tenho uma escola de mergulho e eu assino embaixo naquela transformação, né, que o Cousteau falou de uma criança tímida, e quando ele entrou no barco, ele descobriu que ali ele se transformava, né? Ali eu acho que ele descobriu a essência dele, né? E isso mais ou menos aconteceu comigo. Eu descobri no mergulho a minha essência e tento partilhar isso para outras pessoas também descobrirem. Então, foi bem emocionante para mim. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Cada frase de vocês alimenta meu coração. E ele também pode ter inspirado o pessoal que não é do mergulho, que nem eu, né? Então, eu até vou pegar aí uma carona do que você falou, né? O meu grupo, nenhuma das três era mergulhadora. Talvez o que nos chamou a atenção não tenha sido tanto o mergulho, apesar da gente ter comentado isso, mas
é o fato dele persistir e dele estar sempre criando. Isso foi o tom nosso, na interpretação nossa, de uma certa forma, com a nossa própria biografia. Éramos 3 pessoas e a gente conseguiu, de alguma maneira, ligar ao fato dele estar sempre, por mais que tenha sido decepcionante em alguns momentos, ultrapassar essa decepção e fazer uma coisa nova, né? Então, não só a persistência, mas como é que eu faço uma renovação de mim a partir da queda, a partir da decepção, etc. e tal. Então, foi muito interessante. Elô, você trouxe com uma paixão que nos apaixonou, você trouxe com uma sensibilidade que... muito obrigada. Em nome meu e em nome do pequeno grupo, porque todas, quando começaram, falaram. Foi muito lindo. Obrigada, Leia. Uma coisa legal assim, né? Porque ele teve alguns revés, não dá para falar tudo, claro, ele teve alguns revés que ele ficou bem mal de grana, de tudo, assim, sabe? Perdeu muita coisa. Mas o que ele tinha, ele dizia que não era para preservar para ele, mas era para dar para o mundo e investir nesse, digamos assim, nesse legado que ele queria deixar, né? Então, ele buscava um negócio aqui, apanhava e pum, investia naquilo ali. Então, ele não ficou, não acumulou nenhuma riqueza, tudo que ele fez foi para o mundo, para o legado, para a coletividade, entendeu? Isso é muito legal também, que é exatamente isso. Ele caía, recomeçava, reconstruía, e vinha uma pegada, vinha outra, sabia agarrar as oportunidades assim, com unhas e dentes, e cada vez se desenvolvendo, cada vez se superando. Você vê que ele morreu em 87, com 84 ele tinha um projeto de lançar aquele super barco, né? E ele à frente do negócio todo, né? Obrigada, gente. Mais alguém? Eu quero agradecer. Fala, cara. Adorei, Heloísa, ouvir você falar. Você inspira muita gente também, não é só o biógrafo que você estudou tantos anos, não, tá? Então, isso me emocionou bastante também. E assim, eu acho que eu não vou conseguir falar. Só um instante. Fiquei emocionada, me tocou muito toda essa história, porque não tem como você não fazer uma ponte com a sua vida, né? Você assiste, é como se eu estivesse vendo assim, as notícias na época. Eu não acompanhava, não sou mergulhadora, e não eu acompanhava o que saía na televisão, né, na época. E via que tinha muitas expedições, que fazia muita coisa, e aquilo, de certa forma, chamava a atenção de todo mundo, né? Porque era... Que pessoa é essa destemida, né? Quem é você? Né? Quer dizer, hoje eu consigo entender e lembrar disso, né? Falei assim, poxa, era isso que eu sentia naquela época, assim, admiração, né? Uma admiração profunda por alguém assim. Eu não vou conseguir falar o que eu preciso, mas eu acho que é isso que eu queria deixar, essa mensagem assim, admirável de pessoas que acreditam que são capazes de realizar mesmo aquilo que todos desconfiam que não, né? Porque a questão de você ser orientado a amputar uma parte do corpo e dizer assim, não, eu vou me recuperar e eu vou encontrar um tratamento para isso, né? É assim, um exemplo de vida marcante demais. Você sofreu um acidente e aquilo te impedir de realizar aquilo que você estava a caminho de realizar e você dá um outro rumo para a vida, é muito, 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 muito marcante. Obrigada. Carmen, é legal às vezes isso, né? Porque dentro da biografia a gente sabe que às vezes acontece uma coisa completamente fora do que a gente está planejando, querendo, acontecendo, e aquilo depois tem uma função muito importante na vida da gente, né? Se ele não fosse um acidente, ele ia ser um aviador. Né? Não ia trazer esse legado todo que ele trouxe, né? Então, foi a partir de um acidente que ele teve 27 fraturas, ficou mal, né? Se negou a tratar, né? E aí é que ele conseguiu essa nova vida, digamos assim, com esse novo olhar, né?
Bom, gente, eu queria ver se tem mais alguém que queira falar. Já são 8h40. Acho que a gente já está junto aqui, dá 1h40. Eu quero. Pronto. Prometo que vai ser curtinho. Heloísa, eu acho que essa sua contribuição para o mergulho no Brasil, ela é assim de uma dimensão enorme. Há uns 2 anos atrás, nós tivemos a Feira das Profissões na Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo, onde a gente montou uma sala de divulgação do mergulho como uma ferramenta, né, para a sua profissão, como oceanógrafo, biólogo, qualquer, né, porque o mergulho é multidisciplinar. E por todos os mergulhadores ou os alunos que passavam por lá, 99% nunca tinha ouvido falar no Jacques Cousteau, né? Isso nos deixou assim tristes, né? Porque o pessoal que estava lá mais velho, assim, como vocês nunca ouviram falar no Jacques Cousteau? Então acho que agora nós temos mais uma bela ferramenta para divulgar graças ao seu trabalho, que precisa ser colocado em pauta, né? O pessoal dessa nova geração de mergulho precisa saber quem foi Jacques Cousteau, e eu acho que o seu trabalho veio assim a calhar e vai ser fantástico. Obrigada. De novo, obrigada. Viu? Marli. Eu que te agradeço. Então, vamos encerrar. O vídeo vai ficar no YouTube da Trinos. Tá? Marli, use e abuse do YouTube, todos vocês. Não é meu, gente, é nosso. Tá? Eu queria também agradecer. Foi muito, muito bom rever algumas etapas da vida dele e, pela primeira vez, outras. Realmente foi um personagem exemplar. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Elo, agora está com você para fazer a palavra final, por favor. Bom, gente, eu acho que a gente encerra por aqui, né? Todo mundo tem coisas a fazer também. Foi uma grande alegria trazer a biografia do Cousteau. Ela mora no meu coração, né? Tanto no meu coração de biógrafa, mas no meu coração de mergulhadora, né? Que eu também fui instrutora aqui mais, tudo isso. Trabalhei um tempo na Aquamaster, depois na Lighthouse. E assim, é uma alegria muito grande ter recebido todos vocês. O vídeo vai ficar no YouTube da Trinos, então quem quiser usar, pode usar à vontade. Eu estou sempre à disposição também para o que for necessário, tá? Então, um grande abraço a todos. E deixa eu só compartilhar aqui uma última coisinha, que é só uma frase, para a gente encerrar. E sua busca pela natureza o leve a si mesmo. Eu acho essa imagem dele assim muito inspiradora, né? Que a gente descubra nos nossos mergulhos o melhor de cada um de nós. Boa noite a todos. Obrigada aí, meus amigos e companheiros da Trinos, meus amigos presentes. Muito obrigada para todo mundo.